Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro 2, que trata aí da pluralidade das existências. Nós estamos no capítulo 4 e vamos dar continuidade, tá? Antes de nós irmos para o estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos para vocês. Destino das crianças depois da morte. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto, algumas vezes muito mais, porque poder ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? Isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na terra? Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito mal? Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Porque a vida frequentemente é interrompida na infância. A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos em idade, na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? Algumas não há que parecem trazer no berço a astúcia, a felonia, a perfídia, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os belos exemplos dados pelos que com ela convivem? A lei civil as absolve de suas ações, porque diz ela não agem com discernimento, e tem razão, porque com efeito elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências, não por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mais para todos, e a justiça de Deus alcança todo mundo. Sexos nos espíritos. Os espíritos têm sexos? Não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexos.
como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Parentesco, filiação. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar à vida moral? A vida animal somente porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí muitas vezes decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os entende, mas não os destrói. A parentela estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro, gabar-se-ia de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhes ser agradável, mas até útil.